Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura! O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James C. Hunter. Prólogo. As ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, fartei-as de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? A escolha foi minha. Ninguém mais é responsável por minha partida. Olhando para trás, acho quase impossível acreditar que eu, um superocupado gerente-geral de uma grande indústria, tenha deixado a fábrica para passar uma semana inteira num mosteiro ao norte de Michigan. Sim, foi isso mesmo. Um mosteiro autêntico, cercado por um belíssimo jardim, com frades, 5 serviços religiosos por dia, cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, compreenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as maneiras, mas afinal, escolhi ir. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando criança, fui batizado na igreja luterana local. A certidão de nascimento mostrava que o versículo da Bíblia escolhido para a cerimônia pertencia ao 2º capítulo de Lucas, a respeito de um homem chamado Simeão. De acordo com Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente, ele teve uma inspiração sobre a vinda do Messias, ou qualquer coisa do gênero que nunca entendi. Este foi o meu primeiro encontro com Simeão. Ao final da 8ª série, fui crismado na igreja luterana. O pastor escolheu um verso da Bíblia para cada candidato à confirmação. E quando chegou a minha vez, leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência bem estranha, lembro-me de ter pensado na época. Logo depois, e durante os 25 anos seguintes, tive um sonho recorrente que acabou me atemorizando. No sonho, é tarde da noite e eu estou completamente perdido, correndo num cemitério. Embora não possa ver o que está me perseguindo, sei que é o mal, alguma coisa querendo me causar grande dano. De repente, um homem vestido com um manto negro aparece na minha frente, vindo de trás de um grande crucifixo de concreto. Quando esbarro nele, o homem muito velho me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e grita: ache Simeão, e ouça-o. Eu sempre acordava nessa hora, suando frio. Para completar, no dia do meu casamento, o pastor se referiu a essa figura bíblica durante sua breve homilia. Fiquei tão atordoado que cheguei a confundir-me na hora de pronunciar os votos, o que foi bastante constrangedor. Na realidade, eu nunca soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências envolvendo o nome de Simeão. Minha mulher, Raquel, sempre esteve convencida de que havia. No final dos anos 1990, eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma importante indústria de vidro plano e era gerente-geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Quando fui promovido ao cargo, tornei-me o mais jovem gerente-geral da história da companhia, fato que ainda me orgulho muito. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, acrescido de bônus sempre que atingisse as metas da empresa. Eu e Raquel, minha linda mulher com quem estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas e ela em psicologia. Queríamos muito ter filhos e lutamos contra a infertilidade durante vários anos, de todas as maneiras. Raquel sofria muito com a infertilidade e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho. Então, em circunstâncias raras, mas maravilhosas, adotamos um menino. Assim que nasceu, lhe demos o nome de John, como eu. E ele se tornou o nosso milagre. 2 anos depois, Rachel inesperadamente ficou grávida e Sarah, nosso outro milagre, nasceu. Aos 14 anos,
John Jr. estava iniciando a 9ª série e Sarah a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Rachel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia apenas um dia na semana, pois achávamos que era importante ela dedicar-se o máximo possível a nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos, e nós nos sentíamos gratos por isso. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma casa muito bonita à beira do lago Erie, onde navegávamos num barco à vela ou percorríamos em jet ski. Havia 2 carros novos na garagem, tirávamos 2 férias por ano e ainda conseguíamos acumular uma poupança respeitável. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, cheia de muitas satisfações. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu me desse conta, minha família estava se desestruturando. Um dia, Rachel veio me dizer que vinha se sentindo infeliz no casamento há algum tempo e que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar. Pensava que lhe dava tudo o que uma mulher podia desejar. Que outras necessidades ela poderia ter? O relacionamento com os filhos também não ia bem. John Jr. estava ficando cada vez mais mal criado e agressivo com a mãe. Certa vez, ele me deixou tão transtornado que quase bati no meu filho, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia opondo-se a tudo que falávamos. E ainda por cima, colocou um brinco na orelha. Foi preciso Rachel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia a grunhidos e acenos de cabeça. Sarah também estava diferente. Nós sempre tivéramos uma ligação especial, e meus olhos ainda se enchem de água quando penso na menininha tão carinhosa comigo. Mas agora ela parecia distante e eu não compreendia a razão. Rachel sugeria que eu conversasse com Sarah a respeito dos meus sentimentos, mas eu parecia não ter tempo, ou, mais honestamente, coragem. Meu trabalho, a única área da minha vida onde eu estava seguro do meu sucesso, também passava por mudança. Os empregados horistas da fábrica recentemente tinham feito uma campanha para que um sindicato os representasse. Durante a campanha houve muito atrito e desgaste, mas, felizmente, a companhia conseguiu vencer a eleição por uma margem estreita de votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do que acontecera e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento da minha responsabilidade. Não aceitei a acusação, pois estava convencido de que o problema não era meu, mas desses sindicalistas que nunca se davam por satisfeitos. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu com seu jeito meigo que eu examinasse meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. O que é que ela entendia de gerenciamento e liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com os resultados. Decididamente, eu estava passando por um período difícil. Até o time da pequena liga de beisebol que eu treinava há 6 anos como voluntário parecia estar contra mim. Apesar das nossas muitas vitórias, muitos pais reclamaram ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam. 2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas tudo isso mexeu muito com meu ego. E houve mais. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e despreocupado, mas agora eu me via preocupado com praticamente tudo. Apesar do status de todo o bem-estar que usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando melancólico e retraído. Até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além da conta. De fato, parecia que todo mundo me aborrecia. Eu me irritava até comigo mesmo, mas era orgulhoso demais para compartilhar meus problemas com os outros. Resolvi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos menos Rachel. Muito angustiada, Rachel sugeriu que eu conversasse com o pastor da nossa igreja. Resisti.
porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida, mas ela insistiu e eu resolvi atender ao seu pedido. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e colocar a ordem nas coisas. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno, relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado João da Cruz, localizado perto do Lago Michigan. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 frades da Ordem de São Bento, nome de um frade do século VI que idealizou a vida monástica equilibrada. Agora, como os 14 séculos anteriores, os frades viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar maior importância e certo de que jamais seguiria a sugestão. Mas, quando estava saindo, o pastor disse que um dos frades era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo me chamou a atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha sido feito do lendário Len Hoffman. Quando cheguei em casa e contei a Rachel o que o pastor sugerira, ela sorriu entusiasmada. Isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah, exatamente na semana passada, com homens de negócios e mulheres que fizeram retiros espirituais para organizar as suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim é um sinal de que você está destinado a ir. Rachel muitas vezes fazia comentários como esse, que me irritavam muito. Destinado a ir? O que queria dizer com isso? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo, eu temia que Rachel me deixasse se eu não fizesse alguma coisa. Rachel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro e eu me mantive silencioso por quase toda a viagem, demonstrando que eu não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana no mosteiro sombrio e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Chegamos à entrada de João da Cruz ao anoitecer. Passamos pelo portão e subimos o morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira, onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sobre um penhasco que ficava uns 600 metros acima do Lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Rachel, querendo que ela tomasse contato com o meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu amor, eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois dessa semana eu me torne o cara perfeito que você quer que eu seja e não desista de tudo para virar frade? Muito engraçado, John, ela respondeu enquanto me abraçava e beijava. Depois entrou no carro e se afastou, deixando para trás uma nuvem de poeira. Peguei a maleta e me dirigi ao edifício de entrada. Lá encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade muito limpa, onde um homem de meia-idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto, preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, voltou-se para mim e apertou a minha mão calorosamente. Sou o padre Peter. Ajudo a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de padre. Apenas um palpite, baseado no formulário que o seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim quis saber. Irmão James é o nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? Reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para esta semana, Peter, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes desta semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1,
o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2 só para ele. E você dividirá o de número 3 com Lee Burr. Ele é ministro batista de Penhalque, no Wisconsin. Lee chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber de mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para a semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas, você pode passear, ler, estudar, conversar com os nossos guias espirituais, descansar ou fazer o que desejar. A única área interditada é a clausura, onde os frades comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para entender por que você se refere a alguns frades como irmãos e a outros como padre. Os chamados de padre são sacerdotes ordenados, ao passo que os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e padres têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos os nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos e depois da formação e dos votos recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Ouvi dizer que ele veio para cá há alguns anos para juntar-se ao seu pequeno grupo. Len Hoffman. Peter repetiu, buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora. E estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem vai dar o curso de liderança para a sua turma nesta semana. Tenho certeza de que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite, durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando eu começava a subir a escada, Padre Peter acrescentou. A propósito, John, há 10 anos, o reitor deu a Len Hoffman o nome de irmão Simeão. Sentindo-me um tanto atordoado, parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era quase noite escura e ouviam-se as ondas do lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte, sobre o lago enorme e escuro, e também ouvia os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação estranha, não desconfortável ou assustadora. Apenas uma sensação de já ter vivido um momento semelhante. Irmão Simeão, pensei. Que coisa esquisita. Fechei a janela e caminhei vagarosamente pelo corredor, procurando o meu quarto. Silenciosamente abri a porta marcada com o número 3. Uma luz fraca alaranjada me mostrou um quarto pequeno, porém acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta, divisei o banheiro anexo. O pregador batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama perto da janela. De repente, me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que seria capaz de levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa, mas deixei o despertador ligado, num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Ache Simeão e ouça-o. Irmão Simeão? Eu o encontrei? Que espécie de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisso? Você deve estar destinado a ir. 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que eu vou fazer comigo mesmo a semana toda? Meu sonho. Como será, Simeão? O que terá para me dizer? Por que eu estou aqui?
Ache Simeão e ouça-o. A próxima coisa que percebi foi o toque do meu despertador. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!